A paz e graça do Senhor. Vamos ler em Apocalipse capítulo 11, os versos 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E Deus o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, os versículos 1 a 13, é sobre as duas testemunhas. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Existem dois tipos de templos de Deus no livro de Apocalipse. Em capítulo 11, no verso 19, descreve sobre o templo de Deus no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraíva. Outro templo de Deus se refere à igreja na terra. O templo de Deus, em capítulo 11, no verso 1, não se refere ao templo de Deus no céu, mas às pessoas que frequentam o templo de Deus na terra. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois o templo de Deus. Refere-se ao templo na terra. O templo não é apenas sobre qualquer edifício, mas inclui reuniões e locais dos santos que são membros de Jesus Cristo. Os santos em que o Espírito Santo habita no coração, o lugar onde 2 ou 3 desses santos se reúnem, é a igreja onde Jesus está junto. Voltando, capítulo 11, os versículos 1 e 2. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Significa medir todos os membros da igreja. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dada às nações, os que estão no átrio exterior do santuário, e deram aos gentios. Em outras palavras, foi deixado para ser calcalados aos pés pelo anticristo e pela besta. As nações, neste versículo em grego, Sigma. significa os gentios. A versão Almeida Revista e Atualizada foi traduzida com a precisão. Eu vou deixar a cópia da versão Almeida Revista e Atualizada abaixo. Neste versículo, o pátio fora do templo não se refere ao exterior além da parede do templo, mas às pessoas no pátio, dentro da parede do templo. Ou seja, os membros da igreja que frequentam a igreja, mas não formaram um corpo com Jesus Cristo, foram expressos no pátio fora do templo. Como tal, está dividido em duas categorias. Os que estão no templo são os 144 mil selados, espiritualmente correspondentes à igreja de Filadélfia. E aqueles no pátio fora do templo se referem a igrejas que sofrerá pelo anticristo na última metade da tribulação de 7 anos. Entre as 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e 3, 6 igrejas, excluindo a igreja de Filadélfia, duas igrejas
ou seja, a terça parte dos homens. Apocalipse capítulo 9, versículo 15. E outra, a terça parte dos homens. Apocalipse capítulo 9, no verso 18. Desta forma, o destino é dividido. Meije o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Eles serão medidos na primeira metade da tribulação de 7 anos e na última metade da tribulação de 7 anos serão pisados. Isso se refere ao martírio. Nesse tempo, os 144 mil assinalados espiritualmente correspondem à igreja da Filadélfia. Subirão ao Monte Sião. Esta cena está escrito no capítulo 14. O período de medida é na primeira metade da tribulação de 7 anos. O período de ser pisado é na última metade da tribulação de 7 anos. É dividido assim. E vamos ler em capítulo 11, o verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Profetizarão por 1260 dias. Vão profetizar por 1260 dias. 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? Tem sido um assunto de controvérsia. Existe a teoria de que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Mas no livro do Apocalipse há uma resposta clara sobre quem são as 2 testemunhas. Vamos ler capítulo 11, o versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. As 2 oliveiras e os 2 castiçais. 2 castiçais. A explicação sobre castiçal está escrito em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 20. Vamos ler. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais são 7 igrejas. E por isso que podemos entender que os 2 castiçais são 2 igrejas. Então, o que é a oliveira escrita em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 4? No livro do Apocalipse, o significado das oliveiras se refere aos santos. Em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, houve o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevado, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho.
Uma balança. A balança escrito no versículo 6. Na escritura original em grego, está escrito jugo, em língua brasileira. Este jugo, Jesus citou em Mateus capítulo 11, do verso 29. Jugo de Jesus significa o que Jesus fará, ou seja, uma das razões do primeiro advento de Jesus é o estabelecimento da igreja. Nesta igreja existem muitos tipos de santos, como trigo, cevada, azeite e vinho. Entre eles, azeite se refere aos santos cheios do Espírito Santo. No livro do Apocalipse, vinho se refere aos santos depravadas. Em Apocalipse, capítulo 18, o versículo 12 e 13, a grande Babilônia aparece, que se refere à igreja caída. E as pessoas que constituem a igreja depravada são descritas como mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odolífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo e cardamomo, e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha, trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carro e de corpos e de alma de homens. Os mercadores negociam mercadorias e é explicado no versículo 23 que esses mercadores são os grandes da terra. Vamos ler. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Os grandes são os santos. Eu vou explicar. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 juntos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Da parte de Jesus Cristo, que é o príncipe dos reis da terra. Jesus é o cabeça dos reis da terra. E agora, vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. É por isso que deve ser entendido que a terra em Apocalipse se refere à igreja. Então, os reis da terra significam os santos. Visto que são santos, eles se referem àqueles que estão ligados à igreja. Entre esses produtos, vários tipos de santos, como vinho, azeite, farinha fina, trigo, etc., eram expressos em grão. O azeite é o óleo da oliveira. Pode-se ver
que a oliveira se refere à igreja e o azeite se refere aos membros da igreja. Como as duas oliveiras são os principais dos dois azeites, pode ser vista como uma igreja que constitui os santos. Duas oliveiras e dois castiçais não é que haja dois de cada. Está explicando que essas duas oliveiras e os dois castiçais é a posição, visto que as duas testemunhas devem profetizar por 1260 dias, pois elas devem ser eloquentes na Bíblia. Nesse caso, você pode descobrir qual das 7 igrejas é eloquente na palavra de Deus. A igreja de Éfeso foi o lugar onde os apóstolos Paulo, Apolo, Timóteo e depois o apóstolo João também havia ministrado. Portanto, a igreja de Éfeso era incomparável quando se tratava de palavra e a doutrina. É por isso que é uma igreja que pode profetizar suficientemente. E a igreja de Laodiceia, a igreja morna, por ter um alto nível de aprendizado, seu coração não era fervente. Como tal, pode-se ver histórica e geograficamente que essas duas igrejas foram capazes de proclamar doutrinariamente a palavra de Deus. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Quando Messias vier novamente, ele descerá ao Monte das Oliveiras, do lado leste de Jerusalém, que o Monte das Oliveiras se dividirá para o norte e a outra metade para o sul. Muitas pessoas citam este versículo e pensam que Jesus voltará na terra, mas isso é verdade? Então, deveria estar escrito no Novo Testamento que se ele retornará na terra. Ele virá à terra. No entanto, não há nenhuma passagem no Novo Testamento que diga que ele virá na terra. O lugar onde Jesus volta será nos ares, porque está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que significa o Monte das Oliveiras mencionado em Zacarias capítulo 14, versículo 4? O Monte das Oliveiras é um lugar com muitas oliveiras. Já aprendemos que a oliveira significa a igreja. Nesse caso, o Monte das Oliveiras é comparado a um lugar onde reunido muitas igrejas. O lugar onde as várias igrejas estão reunidas serão apartados. Esse lugar se refere ao tribunal de Cristo, que acontecerá nos ares. Significa que quem preparou o azeite e quem não preparou será dividida e vai para seus respectivos destinos. Como tal, Zacarias capítulo 14, versículo 4, descreve Jesus, que retornará aos ares, não na terra.
Se você ler Apocalipse capítulo 22, o versículo 5 e 6, maravilhas e sinais poderosos surgem enquanto as duas testemunhas profetizam. Vamos ler juntos. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Nos dias da sua profecia, se refere ao papado de 1260 anos. Começa o ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798 depois de Cristo. Para que não chova, há um profeta que impediu que chovesse na Bíblia. Foi Elias quem impediu que chovesse por 3 anos e meio. As águas para convertê-las em sangue. Além disso, o profeta que transformou a água em sangue foi Moisés. O que este versículo diz não é que Elias e Moisés reaparecem e fazem os milagres. Deus dará o mesmo poder para aqueles que representam as duas igrejas das testemunhas espiritualmente, para que possam realizar sinais como eles. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, está escrito que o profeta Elias era a mesma pessoa que nós. Vamos ler. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias e o profeta Moisés eram pessoas como nós. Deve ser entendido que a capacitação de Deus para tal pessoa era capaz de realizar maravilhas e sinais. Ou seja, Deus usará aqueles que servirão como duas testemunhas espiritualmente, como Elias e Moisés. Significa que ele dará o poder às duas testemunhas para que a palavra da verdade de Deus e o evangelho da salvação possam ser proclamados. Deve-se notar que há uma longa diferença de tempo entre os versículos 6 e 7 do capítulo 11. Até o versículo 6 se refere ao papado de 1260 anos. E o versículo 7 se refere à primeira metade da tribulação de 7 anos. Ou seja, o tempo em que o anticristo, a besta que sobe do mar, aparece e começa seu trabalho. Na escritura original em grego, do versículo 7, há uma conjunção que é e, indicando a passagem do tempo. Traduzir e começa a tribulação dos 7 anos é uma tradução que se ajusta ao texto. Traduzir e começa a tribulação dos 7 anos é uma tradução que se ajusta ao contexto. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 11. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do mar, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, e lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Os 1260 dias, escrito em capítulo 11, do versículo 3, referem-se
A profecia das duas testemunhas durante a era papal em 1260 anos, para testificar da palavra de Deus. A propósito, em capítulo 11, o versículo 7, quando acabarem os seus testemunhos, isto é, por um tempo e tempos e metade de um tempo, é o período em que a besta matará a igreja das duas testemunhas. Uma descrição sobre o período de testemunho está em Apocalipse, capítulo 12, nos versículos 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Por um tempo e tempos e metade de um tempo. Refere-se da primeira metade da tribulação de 7 anos. Durante este período, as 6 igrejas serão sustentadas. Sustentar é alimentar a palavra de Deus. Ao sustentar os santos correspondentes às duas igrejas testemunhas, elevam espiritualmente as igrejas, testemunhando o evangelho inalterado da salvação, apesar do aparecimento do anticristo. E quando a última metade da tribulação de 7 anos começar, elas serão martirizadas em um momento, em um instante. Voltando em capítulo 11, o versículo 7. E quando acabarem os seus testemunhos, assim que na primeira metade da tribulação de 7 anos terminar, a besta do abismo matará as duas testemunhas. Está escrito no capítulo 9, do versículo 15, que a hora e dia e mês e ano matam as duas testemunhas de uma vez. As duas igrejas testemunhas serão martirizadas em um instante. A razão pela qual Apocalipse capítulo 11, o versículo 7, disse que é o período de tribulação de 7 anos é porque a besta vai aparecer. Há um período em que a besta está ativa. A besta fica ativa por 1 hora. No livro de Apocalipse, 1 hora se refere a 7 anos. Os testemunhos das duas testemunhas serão na primeira metade da tribulação de 7 anos. E a hora da morte será logo o início da última metade da tribulação de 7 anos. Este período, a identidade da besta será revelada e seu trabalho se começa. A besta que sobe do abismo, porque a besta sobe do abismo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que sobe do mar é o governante do mundo. Na Bíblia, ele é conhecido como o anticristo. Isto significa que um demônio que sobe do abismo entra no anticristo, que é governante do mundo. Os espíritos podem entrar no corpo humano. Se o espírito é do Satanás, é um demônio. Se é de Deus, então é um anjo. A besta que sobe do abismo é um demônio que tem o papel de anticristo.
o demônio entra na pessoa que agirá como anticristo. Este demônio anticristo que entrou na primeira pessoa foi Nimrod, filho de Cusi, o primeiro rei da Babilônia. Ele é o ancestral do número de besta, do número de homem, e o número é 666. Quando o corpo de Nimrod morre, o demônio naquele corpo entra no corpo de outra pessoa. Quando esse corpo morre, o demônio se transfere, se sai desse corpo para outra pessoa. Essa pessoa foi ativa por gerações como o anticristo que se torna o governante do mundo que contraria a Deus. Leamos Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Antes do apóstolo João fazer o ministério, o anticristo atuava quando o apóstolo João ministrou. Ele não se atua, mas com o passar do tempo, a besta reaparecerá. Antes do apóstolo João começar seu ministério, o anticristo atuava. Mas quando o apóstolo João começou a ministrar, ele se parou da sua atividade. Mas com o passar do tempo, a besta reaparecerá no mundo e se tomará sua atividade novamente. E em Apocalipse, capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Disse-se que o tempo que a besta está ativa é de 1 hora. No livro de Apocalipse, 1 hora significa 7 anos. A razão é que 1 semana em Daniel capítulo 9, o versículo 27, se refere ao tempo em que a besta está ativa. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E agora vamos ler capítulo 11, versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O lugar onde Jesus foi crucificado é o Monte Gólgota, na cidade de Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 4, nos versículos 25 e 26, está registrado que há Jerusalém na terra e Jerusalém de cima. Ora, está Agar e Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A cidade em capítulo 11, versículo 8, ou seja, Jerusalém é espiritualmente um lugar que simboliza Sodoma e um lugar pecaminoso como o Egito e Jerusalém na terra. E
jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Ali estão os corpos de duas testemunhas. Logo, depois que morrem, não vão para a sepultura. O cadáver está na praça da grande cidade por 3 dias e meio, que equivale por 3 anos e meio. O corpo vai levantar de repente. Um momento, no final da primeira metade da tribulação de 7 anos, naquele ano, mês, dia e hora, as duas testemunhas serão martirizadas e, depois de 3 anos e meio, as duas se levantarão e subirão ao céu em uma nuvem. Serão arrebatadas. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 12. Ouvirão uma grande voz do céu, que ele dizia: subi cá, e subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. Deve-se notar que a cena do arrebatamento é diferente daquela dos santos comuns. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles enterrados nas tumbas são ressuscitados e sobem nos ares. No entanto, as duas testemunhas não vão ser enterradas na sepultura. Isso significa que o momento do arrebatamento é diferente. Após a última metade da tribulação de 7 anos, dessas duas igrejas testemunhas subirão ao terceiro céu e virão com Jesus na segunda vinda de Jesus aos ares. Como tal, as duas igrejas testemunhas têm uma oportunidade especial de arrebatamento. A cena do martírio dessas duas igrejas testemunhas está em capítulo 12, do versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Da mulher, refere-se a uma mulher vestida do sol. Uma mulher que segura 7 igrejas em seus braços e dá à luz um por um. Esta mulher simboliza toda a igreja e a noiva do Cordeiro. O primeiro filho dessa mulher é a igreja da Filadélfia, que não vão ser prejudicados pelo anticristo. Satanás joga água de sua boca com um rio para matar essa mulher, fazendo-a arrastar pela corrente. Isso os mata, mas nem todos morrem. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, os versículos 16 e 17. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ao resto, isso se fala entre as 6 igrejas, excluindo a igreja de Filadélfia. Os santos correspondentes espiritualmente às duas testemunhas morrerão primeiro, e as 4 igrejas restantes serão martirizadas na última metade da tribulação de 7 anos, ou receberão a marca da besta. Portanto, o conteúdo do capítulo 12 são explicações complementares para as duas igrejas testemunhas no capítulo 11.
Vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Seu corpo morto por 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio refere-se às últimas metades da tribulação de 7 anos, e as duas testemunhas não vão ser enterradas. E agora vamos ler capítulo 11, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. As duas testemunhas mencionadas em capítulo 11, do versículo 3, são consideradas dois profetas no versículo 10. Ser profeta é igual a ser testemunha. A testemunha se refere à pessoa que testifica da obra de Deus. O profeta, em grego, é uma palavra composta de duas palavras. Note nessa parte. Portanto, um profeta é uma pessoa que desempenha o papel de proclamar o coração de Deus. Os que habitam sobre a terra refere-se às pessoas que frequentam a igreja. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, porquanto estes dois profetas tinham atormentado. Porque as duas testemunhas se opuseram às falsas evidências de pastores e estudiosos da Bíblia, que foram enganados pela doutrina de demônios. Com a palavra e o poder de Deus, eles ficariam contentes pela morte das duas testemunhas. Os enganados pensam que era a palavra de Deus, mas as palavras que ouviram foi feita para se tornar uma igreja corrupta, que idolatrar do dinheiro, que pregarão a teologia alterada com a ideologia do mundo e buscando apenas prosperidade. Esta igreja prostituta vai perseguir as duas testemunhas. Tudo isso será o pior na grande tribulação de 7 anos. Vamos ler capítulo 11, o versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Os dois profetas que foram martirizados, entra o Espírito de vida neles, após a última metade da tribulação de 7 anos, e eles serão ressuscitados. Vamos ler os versículos 12 e 13. E ouvirão uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá, e subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Houve um grande terremoto, a terra se racha, visto que a terra significa a igreja. Fala do julgamento da igreja. Os demais ficarão. O remanescente em Apocalipse, capítulo 11, o versículo 13.
é o mesmo que o resto da semente da mulher em capítulo 12, o versículo 17. Esses remanescentes são as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Isso significa que eles glorificarão a Deus na última metade da tribulação de 7 anos, ou seja, alguns deles se arrependem. Então, a sétima trombeta toca. O som da última trombeta é um sinal de que o advento de Jesus. Isso significa que Jesus virá no dia da festa da trombeta. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e houve detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quando o apóstolo João foi lá em espírito no dia do Senhor, ele ouviu o som da trombeta. O dia do Senhor é o dia da segunda vinda de Jesus, que é a sétima ou última trombeta. Vamos ler o capítulo 11, versículo 14. E passado o segundo aí, eis que o terceiro aí cedo virá. Haverá 3 ais. O primeiro aí ocorrerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. E o segundo aí ocorrerá na última metade da tribulação de 7 anos. E o último aí acontecerá em curto tempo antes da segunda vinda de Jesus, depois que a última metade da tribulação de 7 anos termina. As 7 taças da ira de Deus será derramada durante este período. Vamos ler o capítulo 11, o versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quando a última trombeta soar, este mundo termina e Cristo se torna uma nação reinante. Logo, o milênio começa. Acabar os reinos do mundo não significa que esteja completamente destruída do mundo. Destruição do mundo. A terra, que é o mundo, ainda existiria. A terra ou o mundo visível desaparece completamente após o fim do milênio. Ver Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Ele reinará para todo o sempre. Refere-se ao reinado completo de Jesus a parte do milênio. Em Apocalipse capítulo 10, no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anúncio aos profetas seus servos. O segredo de Deus é as bodas do Cordeiro. A cena em que esse segredo é concluído é Apocalipse, capítulo 19. Em capítulo 19, no versículo 6. Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Em outras palavras, o plano de salvação de Deus está cumprido. Agora só resta as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 16 e 17. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
A Bíblia brasileira foi traduzida corretamente. Na escritura original em grego está escrito no pretérito. Vasilevo. No versículo 15 de capítulo 11, está escrito no tempo futuro, que Jesus reinará no reino do milenar. No versículo 17 do capítulo 11, está escrito no passado que Deus, o Todo-Poderoso, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Portanto, o versículo 17 está conectado à cena do capítulo 19. A cena em versículo 17 do capítulo 11 é o tribunal de Cristo. É uma cena onde os santos se juntam nos ares e só precisam reunir os santos que serão noivas e entrarão na cerimônia de casamento. Portanto, o versículo 18 é uma cena do tribunal de Cristo. E irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Os que destroem a terra. No livro de Apocalipse, a terra significa a igreja. Os vitoriosos, que são os que temem o nome do Senhor, serão recompensados. E os santos que não prepararam azeite, como a parábola das 10 virgens, é uma cena onde aqueles que não vencerão, eles serão punidos no tribunal de Cristo. Vamos ler capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraíva. Abriu-se no céu o templo de Deus. Os templos na terra são processados no tribunal de Cristo, e o verdadeiro templo no céu é aberto. O conteúdo de capítulo 11, os versículos 18 e 19, está relacionado com o conteúdo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Todos refere-se todos os santos. Jesus disse em Mateus capítulo 10, no versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus disse, ter medo daquele que mandam para o inferno. Isso significa que os santos podem ir para o inferno também. Mateus capítulo 10 foi dito aos 12 apóstolos. Em outras palavras, é a palavra falada a todos os santos. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 1 e versículo 27. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. E agora versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido,
pregai-o sobre os telhados. Os incrédulos não podem receber poder e não pregam o que ouvem. É por isso que o Mateus capítulo 10, o versículo 28, são as palavras que Jesus falou aos santos. Os santos devem fazer o que é bom para o corpo. Não para o próprio corpo, mas o corpo de Cristo, que é a igreja. Que é bom para a igreja se preparar para se casar com Jesus, mas não se unir com a igreja, isso não é bom para o olho de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Você deve ser um corpo com Cristo. É algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Se você não preparar azeite, não há como a menos que você seja batizado com o Espírito Santo. Depois de receber o Espírito Santo, sem extinguir o Espírito Santo, se unir com o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é preparar o azeite. Preparar o azeite significa ser cheio do Espírito Santo. Você deve ser cheio do Espírito Santo para ter fé, que para rejeitar a marca da besta. Aqueles que mantêm essa fé em Jesus podem entrar nas bodas do Cordeiro. Este é o resultado do reinado de Deus. Apocalipse capítulo 11 explica que Cristo reinado o processo até tribunal. Em Apocalipse capítulo 19 é dito que já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. As cenas daqueles que passaram pelo tribunal de Cristo. No final, é o mesmo conteúdo. A festa da trombeta e o dia da expiação explicam-os. Deus vos abençoe em nome de Jesus.